Gente, aqui é a Tia Pri, eu sou professora de Biologia. Estou aqui para te ajudar a entender mais um conceito, mais um assunto em Biologia. Dentro do conteúdo da ecologia, nós vamos compreender um pouquinho como que é a estrutura e o funcionamento de um ecossistema. Bora lá começar com esse assunto que chove, cai, despenca questões no Enem sobre isso? Então vem aqui, acompanha comigo. Na nossa aula sobre níveis de organização em ecologia, nós falamos sobre o ecossistema e lá eu te dei a definição de ecossistema. Aqui vou só te dar uma lembradinha. Ecossistema, ele é o conjunto formado pelos componentes abióticos e os componentes bióticos. O que são os componentes abióticos? Tudo aquilo que não é vivo e está presente no ambiente é necessário para que os seres vivos consigam sobreviver. Quais são esses componentes? Vamos exemplificar aqui. A luz do sol, temperatura, sais minerais presentes nesse meio, água, gás oxigênio, gás carbônico, entre outros exemplos aí. Tudo bem? E os componentes bióticos? Nós estamos falando dos seres vivos propriamente ditos. Todos esses seres vivos que você conhece e estão em constante interação com os componentes abióticos. Acontece que quando eu pego os componentes bióticos, o que eu faço? Eu organizo esses seres vivos de acordo com o que ele veio fazer, né? Então eu vou dividir esses organismos aí em seres autótrofos ou autotróficos, vai que você conhece esse termo, a mesma coisa, e os seres heterótrofos ou heterotróficos. O que significa isso? A gente chama de autótrofo aquele cara que tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Não confunde? Porque é comum os alunos pensarem abelha, vaca, como exemplo de seres autótrofos. Veja bem, para um organismo ser considerado autótrofo, é porque ele tem a capacidade de pegar os elementos abióticos do meio, os ingredientes que ele tem, e produzir o seu próprio alimento utilizando uma fonte de energia. Então, quando isso acontece, eu digo que esse ser vivo, ele é um produtor, né? E esse processo de produção do próprio alimento, né, pode acontecer de duas formas. Quais são os processos envolvidos aí? Ou é a fotossíntese, quando a fonte de energia para reação química acontecer e resultar na produção de matéria orgânica dessa fonte de energia for a luz do sol, a gente fala em seres vivos que são fotossintetizantes, tá? Mas existem seres autótrofos que realizam um processo chamado quimiossíntese. Aqui qual está a diferença? A fonte de energia de onde vem? Enquanto que a fotossíntese, a fonte de energia vem da luz, na quimiossíntese, a fonte de energia para a produção é proveniente de reações químicas que esse organismo realiza. Tudo bem? Quem são os organismos fotossintetizantes do ambiente? Plantas, algas, cianobactérias. Esses são os seres produtores. E quem são os organismos quimiosintetizantes? Alguns grupos de bactérias. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente tem os heterótrofos, que é aquele cara folgado, vagabundo, sabe? Ele não consegue produzir o seu próprio alimento, então ele recorre ao alimento pronto, tá? Então heterótrofo é aquele indivíduo que não produz o seu próprio alimento. Ou ele é um consumidor, ou ele é um decompositor. Qual que é a diferença entre eles? O consumidor é aquele cara que simplesmente vai lá, pega a comida e come o alimento que estiver disponível no ambiente. O decompositor é aquele cara que pega o alimento que está disponível no ambiente, mas é o alimento morto, a matéria orgânica morta, e devolve para o ambiente nutrientes que são necessários para que os autótrofos possam trabalhar novamente. Tudo bem? O que a gente tem aqui em termos de relacionamento entre esses dois grupos de seres vivos aqui? Eles vão se relacionar naquilo que nós chamamos de cadeia alimentar. É um elo de ligação alimentar que ocorre entre os seres vivos. Um elo onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Vamos entender como é que funciona uma cadeia alimentar? Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos nessa que tá bom a beça. Vamos lá entender como que funciona uma cadeia alimentar. Lembra que eu te disse?
Numa cadeia alimentar, a gente tem a relação entre os seres vivos a partir da alimentação. E como que uma cadeia alimentar ela é montada? Como ela está organizada? Sempre. Na base da nossa cadeia alimentar, nós temos um organismo produtor, que é aquele que produz o seu próprio alimento, lembra? Pode ser um fotossintetizante ou um quimiosintetizante. No exemplo que eu te trouxe aqui, eu coloquei um organismo fotossintetizante. Na base da cadeia, você sempre tem o produtor. Ele que é o indivíduo que capta a energia do sol, pega os elementos abióticos do ambiente e converte isso em alimento. Esse alimento, por sua vez, ele vai ser transferido para os demais organismos da cadeia, que são todos os consumidores. Note aqui, todos são animais. Acontece que esses consumidores, eles são batizados de acordo com a sua ordem de chegada. Então, o que a gente tem? A gente tem aquele primeiro cara, que é o primeiro que recorre à fonte produtora. Ele é denominado consumidor primário, porque ele é o primeiro que chegou e foi lá, pegou o alimento, comeu. Esse alimento que está nele, ele vai usar, depois a gente explica como que funciona isso daí, ele vai usar isso, tá? E aí, ele vai também servir de alimento para outro ser vivo. Mas esse ser vivo que apareceu aqui, esse sapo no nosso exemplo, ele está se alimentando do meu consumidor primário. Veja, em qual ordem que ele aparece? Ele é o segundo. Ele é o segundo que está recorrendo à fonte produtora. Então, na minha sequência, na minha ordem, uma vez que eu identifico quem que é o produtor, eu consigo numerar, indicar quais são os meus consumidores e organizar eles por ordem de chegada, tudo bem? Então, o primeiro que foi lá e se alimentou do produtor, esse é considerado o meu consumidor primário. Quem que é o consumidor secundário? É o cara que se alimentou do consumidor primário. E daí por diante. Por quê? O meu consumidor terciário é aquele cara que se alimentou do consumidor secundário. Assim, até a minha cadeia alimentar terminar. Como que eu indico essa ordem, essa sequência? Eu uso uma seta e repare o sentido da seta, porque a seta, na ponta dela, ela indica quem é que está comendo. A seta indica para a gente algumas coisas, dentre elas que um indivíduo serve de alimento para o outro. O indivíduo que está aqui antes da seta serve de alimento para o cara que vem seguindo. Tudo bem? E assim você vai montando a cadeia. Se você inverter, filho do céu, dá merda. Por quê? Pensa na seguinte situação. Você acha que um gavião serve de alimento para cobra? Não vira, não dá. Você acha que um grilo serve de alimento para uma planta? Não dá. Então presta atenção na hora que você coloca a seta para você não errar, não fizer merda, filho. Aí a gente tem mais uma coisinha, mais um detalhe legal. Porque no ecossistema, a cadeia é fácil de você identificar, olhar e entender. Mas como que no ecossistema funciona de verdade? São várias cadeias simultaneamente. Esse entrelaçamento de cadeia, de repente um produtor está servindo de alimento para vários consumidores primários, esse entrelaçamento a gente chama de teia alimentar. E aí, quando você olha para uma teia, você vai ver que é a representação ampla de um ecossistema. Eu vou ter o mesmo produtor servindo de alimento para diferentes consumidores primários. Eu vou ter o mesmo consumidor primário servindo de exemplo de alimento para outros consumidores secundários. Tudo bem? Essa que é a diferença da cadeia alimentar para a teia alimentar. Continuando aqui na nossa cadeia alimentar, o que mais ela mostra para mim, além de indicar quem são os organismos que participam dela, quem é o produtor e quem é o consumidor. A cadeia mostra para mim também o nível trófico desse ser vivo. O que é o nível trófico? É a posição alimentar que cada organismo apresenta na minha cadeia alimentar. Então, eu tenho os organismos que compartilham do mesmo nível trófico, por quê? Porque eles têm o mesmo hábito alimentar. Esse conjunto de organismos, de seres vivos, que têm o mesmo hábito, eles ocupam o mesmo nível trófico. Então, eu tenho o nível trófico do produtor, eu tenho o nível trófico dos consumidores. Assim como os consumidores, eu vou botando ordem, no nível trófico eu também faço a mesma coisa. Detalhe, pega a dica da tia Pri aqui, meu filho, percebe? Para você batizar o cara em produtor,
consumidor, que é quem você ordena, para você batizar esse cara como consumidor primário, secundário, terciário, qual que é a tua referência? O produtor. Não esquece disso. Porque para você batizar o cara como primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro e assim por diante, quem é a tua referência? A fonte de energia. Fica a dica da tia Pri para você não embaçar, não confundir. Por quê? No primeiro nível trófico sempre vai estar os produtores. Achou o primeiro nível trófico? Esse produtor é ele que recorreu à fonte de energia para inserir no sistema o alimento. Achou o primeiro nível trófico? Ao longo da cadeia você só vai posicionar os outros níveis. Fica a dica da tia Pri para você não errar de responder um exercício. Vamos ver se você entendeu? Tem um exercício do Enem para você treinar. Acompanhe comigo esse exercício que caiu no Enem sobre cadeia alimentar. Ele diz o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, olha no desenho que você tem aqui, ó. É um tigre e ele está pensando, o sonho de consumo dele é comer o homem, certo? Aí você tem aqui o homem escondido e o balãozinho onde ele sonha em comer o tigre. E lá no fundo você tem uma ave aqui, ó, que o sonho de consumo dela é se alimentar do tigre ou do homem, certo? Olha o que está falando a questão. Suponha que, em cena anterior, a representada, o homem tenha se alimentado de frutas. Então, pensa na sua cadeia alimentar. Quem que é o produtor? Frutas. Quem está se alimentando da fruta? O homem. Portanto, o homem é o consumidor primário. Vai montando a cadeia aí, ó. Suponha que o homem esteja se alimentando de frutas e grãos que conseguiu cortar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, que seria o quê? O tigre se alimentar do homem, certo? Monta a sua cadeia aí. Produtor, consumidor primário é o homem. Quem que vai se alimentar do homem? O tigre. Continua. E posteriormente, esse tigre servir de alimento para os abutres. Tudo bem? Então, terminou de montar a sua cadeia? Frutas, servindo de alimento para o homem, que serve de alimento para o tigre, que serve de alimento para o abutre. Essa que é a ideia. Tigres e abutres ocuparam respectivamente os níveis tróficos de... Vai lá, pensa comigo. Frutas são os nossos produtores. O homem, consumidor primário. Se o tigre é o segundo, né, que está se alimentando, ele é o meu consumidor secundário. Grava aí. O abutre vai ser o meu consumidor terciário. Tudo bem? Então, vai lá. O que a alternativa apresenta para a gente? Já que ele está perguntando o que o tigre e o abutre será na nossa cadeia. O tigre vai ser produtor? Gente, nem a pau. Porque produtor tem que ser aquele cara que produz o próprio alimento. O tigre é animal, não faz isso não. Anula. O tigre vai ser o consumidor primário? Nem sonho, em nenhum momento, nenhum balãozinho está mostrando para você que ele está sonhando em comer algo proveniente do produtor, certo? Cancela. O tigre vai ser o seu consumidor secundário na nossa cadeia que a gente montou aqui, tá lembrado? O homem se alimenta do nosso produtor aqui. E ele serve de alimento para o consumidor secundário, que no caso é o tigre. Vai lá. Se o tigre é o consumidor secundário, o abutre vai ser o consumidor terciário. Achamos a resposta. Olha que fácil. Foi só montar a sua cadeia alimentar. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, Enem de 2014. Olha como o Enem gosta. Os parasitoides, que é uma mistura de parasita com predadores, são insetos muito pequenos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta do pólen e açúcares. Então, quando essa larva vira um indivíduo adulto, o adulto se alimenta de pólen e açúcares, beleza? Mas, enquanto a larva está se alimentando de quem? Da lagarta. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Então, vai lá, olha o desenho, vê se você entende aí. O que ele está mostrando para nós? Na figura A fase adulta desse organismo, desse parasitoide. Quando ele vira um indivíduo adulto, ele vai se alimentar de seres produtores, tudo bem? Mas, olha o que ele faz. Ele procura a fêmea, ela põe os seus ovos
no corpinho de uma lagarta e injeta lá dentro. O que acontece com essa larvinha? Olha a imagem B. O ovinho eclode, sai a larvinha de dentro desse ovo e essa larvinha começa a se alimentar da lagarta. Olha a imagem C. Depois que rachou o cano de comer, encheu o rabo de tanto que comeu, essa larvinha ela vai virar uma pupa, vai dormir um pouquinho para depois virar um indivíduo adulto. Então vamos entender essa imagem, vai lá. O que a lagarta come, gente? A lagarta come produtor. Então, se você montar a sua cadeia alimentar, a lagarta é o consumidor primário. Mas a larvinha desse parasitoide está se alimentando da lagarta. Então, se a minha lagarta é o consumidor primário e ele está servindo de alimento para a larva do parasitoide, esse parasitoide ele vai ser o consumidor secundário, certo? E quando ele se tornar um indivíduo adulto, só quando for adulto, é que ele vai ser um consumidor primário, já que no enunciado ele colocou isso para mim, essa dica. O que ele está perguntando aqui para gente? A forma larval do parasitoide assume qual papel na minha cadeia alimentar? Lembra da sequência que montamos? Não é consumidor primário, porque o consumidor primário desse esquema é a lagarta. É o consumidor secundário? Opa, no nosso esquema é uma alternativa que a gente vai analisar. Ele é secundário porque está comendo a lagarta, beleza? Então vai lá, consumidor secundário porque se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta, chama a resposta. Por que as outras estão erradas? Organismo heterotrópico? Sim, ele é um cara que se alimenta do que está pronto, mas de primeira ordem, primeira ordem é o consumidor primário. Se chama ele consumidor primário ou de primeira ordem. Letra D, organismo heterotrópico de segunda ordem? Sim, perfeito, até aí tudo bem. Pois apresenta o maior nível energético da cadeia, abençoado, o maior nível energético vai apresentar o cara que foi o primeiro que recorreu à fonte de energia. São os caras que ocupam o primeiro nível trófico, lembra? Os produtores, está errado por causa disso. Decompositor, pois se alimenta dos tecidos do interior do corpo da lagarta, nem a pau, porque decompositor é que se alimenta da matéria orgânica morta. Quem são esses? Fungos e bactérias. Percebe que o indivíduo só morre depois que o bonitinho lá se transforma em pupa. Então tá errado duplamente essa alternativa, beleza? Fica a dica para você. E acompanha aqui comigo, ó, para você entender melhor, ver se você tá virado no giraia, pãozão. Não esquece. Resolve os exercícios do nosso site aqui. Qualquer dúvida, manda uma perguntinha pra gente que a gente tá aqui para te ajudar.